O Clamor, com Márcia Martins. Light of the world, you step down into darkness. Bom dia. Open my eyes, let me see beauty that made. Olá, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos de cada manhã. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Todos vocês que estão ligados comigo nesta manhã, recebam um abraço especial da parte do Senhor, ok? Para vocês. For to me, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Que a minha palavra possa trazer vida para você, conforto, graça, ok? Bom ânimo, alegria. Became born. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely. Que o Espírito do Senhor possa ministrar você através da minha vida. Nesta segunda-feira, começando mais uma semana. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs. Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta clama ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Glória a Deus, que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa oração. Das alturas ele estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer bem. Glória a Deus, que o Senhor é bom e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém? Glória a Deus pelas misericórdias dele. Bom dia, Maria Tereza, voltou de sua viagem, passeou bastante. Que bom te ver por aqui, ok? Esse é o dia que o Senhor já fez. Nesse dia eu me alegrarei.
Livro do profeta menor Sofonias, lá no capítulo 3 de Sofonias, no verso 17, diz assim: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Que o Senhor possa, né, se regozijar em nós, que o amor dele possa nos renovar também esta manhã, também nesta semana, não é? O Senhor é a nossa força, é Ele quem nos sustenta, nos leva para diante até o dia da nossa vitória final em Cristo Jesus, o momento em que nós vamos entrar no reino glorioso de Deus, né? I know the plans I have for you, declares the Lord. Lucas 10, 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, né? Não por causa do poder que nós temos no nome de Jesus, de até mesmo expulsar demônios. E sim, disse Jesus, alegrem-se, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Isso é o que nos importa, não é? Está na listinha do Senhor para estar com Ele pela eternidade. Lucas 24, 52, Jesus subiu aos céus e os discípulos então voltaram para Jerusalém. E aqui diz, então eles adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Assim tem que ser a nossa vida cristã, né? Nós não podemos perder a alegria e o júbilo, né? Júbilo é uma alegria assim muito grande que faz você saltar de alegria, né? E essa alegria, segundo o Senhor, nós temos que ter, porque os nossos nomes estão arrolados nos céus. E como é que você sabe que o seu nome está arrolado nos céus? É simples. Se você estiver em Cristo, se você confiar nele, ele vai te salvar, ele vai para a cruz no seu lugar, ele vai pagar os seus pecados, né? Nele, confiando nele, você vai nascer de novo como filho de Deus, como filha de Deus, e vai herdar a salvação. Tudo por causa do que Jesus Cristo fez, né? Não há nada que nós possamos fazer para nos salvar, senão que devemos apenas confiar, né, naquilo que Ele fez por nós, porque só Ele é sem pecados, só Ele, né, veio como Filho de Deus com esta missão de dar a vida por nós, para que nós possamos ter vida. Glória a Deus por Jesus Cristo, pelo grande amor do Pai que enviou Jesus até nós. Bom dia, Jailton. Bom, nós temos vários assuntos, mas deixa eu fazer um comentário com vocês sobre a questão do Brasil. Nós precisamos realmente orar e orar muito pelo Brasil, pelo presidente, porque ele está tendo muitos problemas, né, com o Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, também com os deputados, que é o Poder Legislativo. Nós temos aí forças malignas, né, usando pessoas ambiciosas, pessoas egoístas que não estão pensando no bem do povo, para que elas então possam tentar impedir os projetos, os planos do Senhor para a nossa nação.
E nós não podemos baixar a guarda, nós temos que continuar clamando. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Senhor, nós vimos sobre identificação, né? Sobre a oração de Neemias, quando ele orou, ele disse, Senhor, perdoa-nos o pecado, né? O pecado de Israel, perdoa este povo. Nós também clamamos a Ti, ó Pai, perdoa a nação brasileira por todo o pecado, por toda idolatria, por toda feitiçaria, Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, e mover a Tua mão de bênção sobre nós. Entregamos o governo da nossa nação em Tuas mãos, entregamos o presidente Bolsonaro, Senhor, em Tuas mãos, cada um dos ministros, Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, abençoa, Pai querido, mas abençoa não somente o poder executivo, que o Senhor possa invadir o poder legislativo, o poder judiciário, Senhor. Invade com a Tua presença, com os Teus anjos, Senhor. Toma controle, Pai. Que todos esses demônios, essas forças das trevas que estão tentando, Senhor, causar destruição, que elas sejam banidas, que elas sejam derrotadas em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que há uma grande força do mal, que há muita feitiçaria, muita coisa, né? No reino do Espírito, muita batalha, né, que acontece, porque o diabo ele não quer soltar, ele não quer abrir mão das coisas que ele tem controlado, e nós precisamos ser violentos e comandar e ordenar em nome de Jesus Cristo, que ele solte a mão da nação brasileira, que esta nação pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos clamar pelo senhorio de Jesus sobre o Brasil. Amém? A igreja ela foi levantada, ela foi chamada para a batalha. Não é? Nossa luta está lá em Efésios 6, não é contra carne e sangue, mas é nas regiões celestiais. Nós temos uma batalha no reino do Espírito contra principados, potestades, poderes, né? Forças da maldade nas regiões celestiais. É onde está a nossa peleja. E para que você possa pelejar a batalha espiritual, você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Porque Ele é quem nos lidera na batalha, é Ele que sabe, né, como nós devemos orar, onde nós devemos combater. Então nós precisamos a cada dia pedir, Senhor, me enche com Teu Santo Espírito. Renova as Tuas forças em mim. Aviva, Senhor, a Tua obra em minha vida. Não deixe que eu seja um soldado negligente nesta batalha, mas que eu possa estar vigilante, que eu possa estar atento, me enchendo do Espírito, para que eu possa pelejar as batalhas do Senhor. Vocês sabem que os cavalos do Apocalipse são 4 cavalos. O cavalo branco, que é o primeiro cavalo, que ele representa o anticristo. Ele vem como um mensageiro da falsa paz, mas ele é seguido pelos demais cavalos. Vamos ver aqui direitinho a cor, para eu não misturar a cor dos cavalos, porque os cavalos que se seguem são cavalos trazendo grande destruição, né? Logo aqui no capítulo, vamos ver os selos, o livro do Cordeiro. Vamos lá, os primeiros capítulos é o Senhor falando com a igreja, né? E no capítulo 6 vai ser a abertura dos selos. E logo, né, quando o Senhor quebrou o primeiro selo, né, já começaram a ser liberados os cavalos. Veio o cavalo branco, depois saiu outro cavalo, que era o cavalo vermelho. Ele veio para tirar a paz, né, através da guerra. É o cavalo da guerra, o cavalo vermelho. Então, você tem a cor branca da falsa paz, você tem a cor vermelha deste cavalo que está trazendo a guerra, o derramamento de sangue. Depois você vai ver o cavalo preto, este cavalo preto, né? Como consequência da guerra, você vai ver uma grande fome. Ele é o cavalo que representa a fome, tá? Depois vem o cavalo, que na nossa Bíblia diz que é amarelo, mas na verdade a palavra original para este cavalo é a palavra cloro. Ok? A raiz dessa palavra aqui, cloro, é verde.
Então, este cavalo, na verdade, ele é um cavalo verde, não um cavalo amarelo, que se chama morte, ok? Ele vem matando com a espada, fome, praga, animais selvagens da terra. E, então, esses são os cavalos, né, que são liberados: branco, vermelho, preto e verde. Essas são as cores de todas as bandeiras das nações islâmicas. São muitas bandeiras, né, de vários países ali que são islâmicos, países islâmicos no Oriente Médio. E todos eles mantêm essas 4 cores em suas bandeiras: o branco, o vermelho, tá? O branco, vermelho, preto e o verde. Agora, seria mera coincidência? Não sei não, né? Não existem muitas coincidências, né? Quando a gente fala das coisas de Deus, não existe coincidência. Nós temos os 4 evangelhos, e os evangelhos também, eles trazem cores, né? Eles representam cores. Por exemplo, o evangelho de Mateus, que é o primeiro, a cor que nós podemos identificar é o roxo, é Jesus Rei, né? É Jesus Rei. E esse roxo, na verdade, o roxo é uma mistura entre o azul da santidade de Deus e o vermelho de Adão. Adão, a palavra Adão, ela no original em hebraico, dam significa sangue, né? Adão tem a ver com o sangue, né? A vida está no sangue. Então, quando você pega o azul de Deus e você coloca ao lado do vermelho, né? Você vai ter a mistura, vai dar aí o roxo. A mistura vai falar das coisas do espírito, ok? Porque quando o homem, né, nasce de novo, o espírito dele volta à vida. Então, você tem o roxo, que é justamente o azul com o vermelho, né? Tem a ver com o Evangelho de Mateus, essa cor, porque ele trata Jesus, a revelação de Jesus como rei em Mateus, tá? Ele é o Messias esperado. Em Marcos, Jesus, você vai ver Marcos, ele trata, o foco maior de Marcos é Jesus como servo sofredor. Então, a cor seria vermelha, tá? O roxo, o vermelho de Marcos. Lucas, nós identificamos com a cor branca, porque o homem, né, nós vamos ter vestiduras de linho fino branco, purificada, né? Então, Lucas é o branco, é o homem, tá? Depois a gente pode até aprofundar nisso. E a cor do Evangelho de João é o azul. É a última revelação, aponta para o celestial, ok? Muito bem, essas 4 cores, elas compõem o tabernáculo. O azul, o roxo, o vermelho e o branco. Essas são as cores do tabernáculo, né? Mas as outras cores dos cavalos, elas são as cores das bandeiras, né, do islamismo. E nós estamos agora, esses dias, desde o dia 5, está acontecendo o Ramadã, que são os 40 dias de oração do mundo muçulmano, que eles jejuam durante, enquanto o sol, né, está no céu, do momento que o sol nasce até o momento que o sol se põe, eles jejuam. Depois disso, eles comem. Aí eles comem mesmo, né? Aí fica festejando de madrugada. O que eles não comeram durante o dia, né, come de madrugada. Então, o islamismo, ele está expandindo, né, no mundo de uma maneira realmente preocupante, que faz a gente acreditar, né, que a destruição trazida por esses cavalos tem muito a ver com a expansão do Islã em toda a terra.
ele hoje está sendo praticado por 1.570 bilhões de pessoas. São 25% da população mundial. Nós vemos aí o islamismo crescendo numa rapidez muito grande, os refugiados ocupando ali toda a Europa. E por isso mesmo nós precisamos orar para que, né, já que eles estão jejuando e orando para ouvir a voz de Deus, que eles possam, né, ser arrancados do engano para escutar a voz do verdadeiro Deus. Né, que haja salvação no meio do mundo islâmico, que haja revelação de Jesus Cristo, que os missionários que estão trabalhando em meio a estes povos sejam fortalecidos, sejam guardados, tenham a revelação de Deus, né, tenham a unção necessária para que os olhos dessas pessoas possam se abrir, ok? Hoje nós vamos orar pelas Maldivas, ok? As Maldivas, elas ficam bem lá no sul. Bom, depois eu vou trazer direitinho a localização, eu não anotei ali das Ilhas Maldivas para vocês. Mas ali é um lugar de muito turismo, é um paraíso, mas é um paraíso sem Jesus, as Ilhas Maldivas. E nós vamos orar, ok? Senhor, nós oramos pelas Maldivas nesta manhã, com todos aqueles que estão conosco. Em nome de Jesus Cristo, nós nos unimos para orar, Senhor, para que haja liberdade de religião nas Ilhas Maldivas, para que haja oportunidade para que o Evangelho, Senhor, progrida. Oramos pela tradução das Escrituras para aquelas línguas necessárias ali que ainda não têm a palavra, Senhor. Os povos que habitam, Senhor, as Ilhas Maldivas. Oramos para que a tua igreja se fortaleça ali, para que surja uma rede de igrejas nas casas, igrejas domésticas, né, que mais e mais cristãos possam surgir, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los ali nas Ilhas Maldivas, com a tua palavra. Vamos ver aqui um texto sugerido de Isaías 42, de 1 a 4. Um texto bastante conhecido. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá voz nas ruas. O Senhor Jesus, ele não impôs a sua voz. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. O Senhor não veio para destruir, ele veio para restaurar tudo que pudesse ser restaurado. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. Que as Ilhas Maldivas possam vir a colocar a sua esperança no Senhor. Bom dia, Fatinha. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa O Clamor, nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Nós precisamos também clamar nesses dias pelas mulheres, para que elas possam ser curadas da dor e dos traumas, da terrível tradição da mutilação genital. Ainda estava lendo sobre isso, recebi uma publicação nos países islâmicos, ali na parte africana, muito comum as meninas, bebês, né, que nascem meninos, bebês que nascem meninas, elas são mutiladas, né? Elas podem ter várias partes da sua genitália cortada. E, por tradição, eles acreditam que assim a mulher vai ficar mais pura, que ela não vai se prostituir. Enfim, loucuras da cabeça dos homens que o diabo coloca e eles passam a crer nessas coisas. E eles, então, mutilam as mulheres como parte desta tradição.
Muitas meninas, né, morrem de infecção por causa disso, porque muitas vezes elas já são meninas maiores já, né? Eu não me lembro bem se antes de menstruar que eles fazem isso, ou logo que menstrua, sei que é um horror, né? Essa prática. Que o Senhor tenha misericórdia das mulheres no mundo islâmico, que essa prática possa cair no esquecimento, cair por terra, em nome de Cristo Jesus, porque o corpo humano não foi feito para ser mutilado, marcado, de forma nenhuma. O corpo humano, ele foi feito para habitação, para templo de Deus, para a glória do Senhor, para a santidade que nós temos que preservar os nossos corpos mortais, até o dia em que vamos receber corpos glorificados. Não há ninguém como ti, Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Posso buscar um amor como este em todos os lugares e não vou encontrar amor como o amor do Senhor por nós. Isto é a letra desta adoração que vocês estão ouvindo agora ao fundo. Queridos, nós temos a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estava meditando, né, sobre as diferentes facetas do ministério de Jesus, do ministério do Espírito, do ministério do Pai. E eu creio que a gente pode identificar o ministério de Jesus. Desculpem. Desculpem, a voz deu uma falhada aqui, não é? Mas nós podemos identificar o ministério de Jesus com o nosso corpo, né? Por quê? Porque Jesus, ele veio assumir o nosso corpo e ele sofreu, né, no corpo, para que um dia nós possamos receber o nosso corpo glorificado, né? O nosso corpo seja resgatado. E o ministério de Jesus se desenvolveu na nossa dimensão terrena, né? Jesus veio e desenvolveu o ministério dele aqui na terra, né? A palavra diz que nós somos o corpo de Cristo. E, na verdade, Jesus, ele conquistou o direito, né, do seu Espírito habitar em nós. Porque quando ele nos purificou dos nossos pecados, né, ele fez que esse corpo se tornasse templo e habitação do Espírito dele. Antes, né, de você receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, antes que você nasça de novo, você é habitação de espíritos malignos, não habitação do Espírito de Deus, né? O homem caído, ele não está sendo habitado pelo Espírito do Senhor. Efésios, é claro, né? Ele diz que estávamos, né, como os demais, debaixo do poder da potestade do ar, né, e completamente entregues, né, à corrupção que veio com a queda. Muito bem. Então, nós podemos relacionar Jesus mais com a parte, né, do nosso corpo. E o Espírito. O Espírito Santo, ele trabalha em nossa alma, no nosso caráter, para nos aperfeiçoar e nos dar a imagem de Jesus, moldar em nós a imagem do Senhor. Ele nos consola, o Espírito Santo nos consola, ele faz a cura do nosso coração, a cura do nosso interior. Então, o Espírito Santo, ele está trabalhando muito nessa parte, né, da nossa alma.
Embora acho que nós não podemos separar, né? Nós não podemos separar. Pai, Filho e Espírito Santo são um só, nós somos corpo, alma e espírito, somos um só. Mas se você tivesse que focar mais, um pouquinho, né? Jesus estaria ligado à redenção, claro, né? Do nosso espírito, nascemos de novo por causa do sacrifício dele, mas tem toda uma conotação ligada ao nosso corpo, Jesus. Enquanto o Espírito Santo tem toda uma conotação ligada à nossa alma. Enquanto que o Pai está relacionado diretamente à parte, né, do nosso espírito. O Pai, a Bíblia diz, Pai dos espíritos, né? Nosso espírito nascido de novo dele, né, do Pai, com uma nova filiação. Amém? Eu estava ouvindo alguém dando entrevista, né? Eu gosto muito de ouvir as pregações. E naquele programa que eu gosto de ver, do Sid Roth, que eu já falei para vocês, que chama Isso é Sobrenatural. Então, ele perguntou, né, para o entrevistado, quem é o Espírito Santo? E aquele rapaz, assim, um pregador jovem, ele disparou, ele falou tanto assim, mas ele falou, sabe, jorrou um rio de dentro dele. E ele falou coisas lindas sobre o Espírito Santo. E ele foi falando. E ele fala assim, o Espírito Santo é Jesus sem qualquer limitação, sem qualquer barreira, né? Porque quando Jesus estava no seu ministério terreno, ele estava limitado ao corpo dele. Mas quando, né, ele subiu e o corpo dele foi glorificado, o Espírito do Senhor foi enviado, é o próprio Espírito de Cristo, né? O Pai, o Filho e o Espírito, eles são um. Então, ele falou essa coisa linda, né? Que o Espírito Santo é Jesus, assim, né, em sua potência máxima, sem qualquer limitação, para agir dentro de nós, habitar dentro de nós. E hoje, né, nós estamos no tempo, né, na dispensação do Espírito Santo. Jesus, ele subiu, está à direita do Pai, mas o Espírito do Senhor, ele está ativo na terra, ativo na igreja, desde o dia do Pentecostes, quando ele foi derramado. Troubled hearts with healing love. There is healing in this house. Restoration in this place. There is mercy, there is grace. Though you're heavy laden, come and bring your burdens one by one, and leave them here where they belong. There is healing in this house. There is healing in this house. Eu disse para vocês que eu tinha começado a ler o livro de Isaías e que eu ia trazer um comentário, né? Que eu comecei a anotar algo sobre o livro de Isaías e eu quero compartilhar com vocês, porque o livro de Isaías em si mesmo, ele é conhecido como uma pequena Bíblia. A palavra de Deus, ela é toda cheia de mistérios para serem revelados, cheia de códigos numéricos, né? Você pode encontrar mensagens do Senhor ali de muitas e muitas maneiras. Até comentei do livro de Salmos. Eles estão também começando a descobrir que o Salmo, ele tem uma mensagem oculta, profética, né? Que se você observar bem os Salmos, eles vão nos dar pistas importantes do tempo que nós estamos vivendo, ok? Mas o livro de Isaías possui 66 livros, como a Bíblia, e os primeiros 39 capítulos falam exclusivamente da lei, falam do juízo, do castigo divino, e é essencialmente dirigido para os judeus, os primeiros 39 livros, primeiros 39 capítulos, né, do livro de Isaías. Os outros 27 capítulos vão falar de graça. Então, a Bíblia, né, na Bíblia, os primeiros 39 livros
Eles também, né, falam de lei, do juízo dirigido aos judeus, e os outros 27 capítulos vão formar o Novo Testamento. Ou seja, em Isaías, os últimos 27 capítulos também, como o Novo Testamento, vão falar de graça, de salvação, da volta do Messias e dos gentios. O Antigo Testamento fala de juízo, o Novo Testamento fala de graça, a graça salvadora de Jesus Cristo. E, da mesma maneira, está dividido o livro de Isaías. O profeta Isaías, ele teria vivido entre o ano 740 a.C., como é antes de Cristo, você anda para trás em vez de você andar para frente. Então, você vai andando para trás até o ano 681 antes de Cristo. Né? Tem que fazer as contas aqui, 80 vai dar 59 anos que ele viveu. Durante o reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias. Ele viveu no Reino do Sul. E ele vivenciou a destruição de Samaria pelos assírios no Reino do Norte. E também o cerco que foi feito pelas tropas, né, do rei Senaqueribe. Senaqueribe, ele sitiou Jerusalém com os seus exércitos. 185 mil assírios sitiaram Jerusalém no Reino do Sul no ano 701 a.C. O nome Isaías significa Javé salva, ou Javé é salvação. Como eu disse, ele viveu no reino de Judá ao sul. Ele foi casado com uma profetisa e teve com ela 2 filhos com os nomes muito estranhos. O Senhor mandou ele colocar o nome dos filhos, foram nomes proféticos. E o primeiro se chamou Siar-Jazub e o outro Maer Salal Hasbaz. No capítulo, depois esses 2 nomes, quer ver? O primeiro filho, o nome significa um resto volverá. E o segundo filho significava rápido despojo, presa segura. E tem a ver com o momento em que eles nasceram, a situação política do país como estava. As guerras, as invasões. Bom, um capítulo gostoso de ler Isaías, né, maravilhoso, é o capítulo 6, quando ele tem uma visão tremenda da glória do Senhor, e ali ele recebe o chamado dele. Ele foi o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias. O profeta Isaías, né, é um livro do Antigo Testamento, mas, como eu disse para vocês, os últimos 27 capítulos vão falar, né, sobre a graça. Né? Então, os últimos 27 capítulos vão falar muito do que iria acontecer, né? Do que aconteceu na nova aliança. Porque ele fala muito sobre o Messias. O capítulo 53 de Isaías, o 53, é muito famoso, não é? Fala sobre o servo sofredor, sobre o martírio de Cristo. Inclusive, é um capítulo que os judeus eles tentam suprimir das escrituras deles, porque é muito claro que ali está falando de Jesus Cristo, que iria sofrer como Cordeiro de Deus, né? E pelas pisaduras dele nós somos sarados. Ele levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, maldição, enfermidades, tudo ele tomou sobre si. Né? E pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, este é o capítulo escrito por Isaías. Isaías também, 700 anos antes, ele profetiza sobre a virgem que daria à luz a um filho. Né? E depois de 700 anos, Jesus Cristo veio, né? Gerado pelo Pai no ventre de uma virgem. Muito bem, Isaías 40, 22, ele afirma que Deus está assentado sobre a redondeza da terra
E isso é muito interessante, porque eles tinham uma outra ideia sobre a forma do nosso planeta, né? Cada hora eles pensavam que a Terra tinha um formato diferente. Os católicos, por causa dessa afirmação de Isaías, eles acabaram crendo de forma errada que a Terra era um círculo achatado, porque ele diz que Deus estava sentado sobre a redondeza da Terra. Mas redondeza não quer dizer que a Terra fosse um círculo, né? De acordo com a tradição judaica, Isaías teria sido morto, cerrado ao meio, né? Eles colocavam a pessoa dentro de um tronco e cerravam o tronco com a pessoa ali dentro. Imagina que coisa terrível. Isso teria acontecido no reinado do rei Manassés, que era um rei muito, muito ímpio, né? Quanto aos filhos dele, né? Um chama o resto volverá, porque Acas, o rei Acas, na época do rei Acas, que esse filho nasceu, ele venceu os inimigos. Então, por isso, um resto volverá. E o que chamava rápido despojo, presa segura, porque foi profetizado que antes que o menino começasse a falar, o rei da Síria, Senaqueribe, iria invadir a Síria, né, a capital Damasco, e invadir Samaria. Ele invadiria, né, e rapidamente pegaria o despojo e seguraria a presa. Então, a vida de Isaías toda, né, inclusive o nome dos filhos, foi uma profecia. Muitas vezes as nossas vidas também, elas podem ser verdadeiras profecias. E às vezes você nem se dá conta, né, de que você é uma profecia viva. E nós somos. Ainda que não seja do ponto de vista, né, assim, há um profético como nós pensamos, nós somos no sentido de que o Espírito da profecia habita em nós para anunciar a salvação até os confins da terra. Nosso Deus, e então verei quão grande é nosso Deus. De idade a idade levanta, e o tempo está em suas mãos. O início e o fim, o início e o fim. Eu estou com um ponto aqui de secura na garganta que de vez em quando está me fazendo assim parar para tossir. Bom dia, Wagner Souza. Bom dia, Maria Grisante. Sejam bem-vindos. Vamos adiantar um pouquinho os nossos salmos. Nós estamos aqui no capítulo 25 e Provérbios. Na leitura de Provérbios, estamos no capítulo 25 e Provérbios tem 31 capítulos. E eu quero avançar com isso para que a gente possa depois trazer diariamente a leitura do livro de Apocalipse. Né? Cada dia a gente vai lendo devagarzinho, vai comentando. Vamos lá, vamos aqui. Opa, eu estou no 25, capítulo 25, verso 13 de Provérbios. São gotas de sabedoria, eu costumo dizer. Vamos lá. Como o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Que possamos ser esse mensageiro de confiança, que possamos levar, né, uma mensagem de ânimo, que possa revigorar as pessoas. O mundo está cheio de tragédias, de palavras negativas. Nós podemos ser como o frescor da neve na época da colheita, mensageiros de confiança para aqueles que o enviam. Nós somos enviados pelo Senhor para levar, para anunciar as boas novas de salvação. E isso, né, salva vidas eternamente. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Vamos para o outro. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Então, nós somos exortados aqui a ter paciência, porque com paciência você pode até convencer a autoridade, e a sua língua branda quebra até ossos, né?
Veja o poder da língua quando bem usada. Vamos lá, 16. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Quando você encontrar algo muito bom, né, ou algo muito gostoso, não exagere, né? A temperança é algo que nós precisamos ter. Tudo que é demais faz mal, até mesmo mel. Se você comer demais, você vai ficar enjoado e vai vomitar. Ok? Então vamos ter sabedoria para viver, vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para viver. Mais para frente, não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Não tem nem o que dizer, né? Isso aqui é óbvio. Acontece mesmo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Quem dá falso testemunho contra o seu próximo, ele é como uma arma, né, mortal, um pedaço de pau, uma espada, uma flecha aguda. As nossas palavras têm um grande poder de edificar ou de destruir. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Você vai confiar no dente estragado ou no pé deslocado, quando você vai pisar, você, né, não vai conseguir, você vai morrer de dor, não vai poder confiar. É dessa maneira a confiança, né, no hipócrita na hora da dificuldade. Aqui tem uma observação, o 25:19, é a confiança do hipócrita na hora da dificuldade. Bom, como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Uau, você canta com o coração entristecido, é terrível, né? Arde, né? É difícil como vinagre numa ferida. Vamos só mais um. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Isso aqui, né, o próprio Senhor Jesus falou essas palavras lá no Novo Testamento. Né, nós temos que pagar todo o mal com o bem. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Asra? Eu não tenho falado nos últimos dias sobre o nosso projeto Esperança lá na Índia. Bem, o que é este projeto Asra? O que é este projeto Esperança? É um projeto missionário, é uma porta que Deus abriu para que a gente possa estar presente lá na Índia, levando Jesus Cristo no meio das favelas. São favelas enormes ao sul da Índia, capital, ao sul de Delhi, capital da Índia. Delhi fica ao norte na Índia, né? É um clima terrível, por ali passa o Equador, é um clima desértico. Agora eles estão de novo no verão, as temperaturas são 46 graus, 48 graus e ainda continuam subindo. E então sempre o clima lá é muito difícil, muito inóspito, mas nós temos ali uma equipe com a pastora Mona, a Rashmi, que é a coordenadora da escola, as professoras. Nós começamos este projeto já tem 2 anos e abrimos, né, um local como escola para as crianças no Sanjay Camp. Tem uma turma de manhã, outra à tarde. E outra escola lá no Mazdur Camp, que é onde é jogado os esgotos de toda a Delhi, né? Deságua os esgotos ali. Ali tem uma população que eles vieram de Bangladesh para conseguir trabalho na Índia e acabaram ali como, né, descartados, jogados fora. E ninguém faz nada, né, por essas pessoas.
e nós descobrimos que não tem testemunho de Jesus Cristo no meio dessas milhares de pessoas, não só no Sanjay Camp, no Mazur Camp, também no Iraque Camp, que fica perto da Embaixada do Iraque, e são, no total, 9 favelas que nós queremos alcançar com a mensagem da salvação em Cristo Jesus. E vocês têm caminhado conosco, né? Você tem colaborado, por isso nós estamos conseguindo ir adiante através das suas ofertas, através das suas orações. Se você quer participar conosco, porque essas escolas, elas, na verdade, são uma estratégia que Deus nos deu para cuidar das crianças que ficam jogadas o dia inteiro, sem comida, com muita fome, em trapos. Né? Nós estamos dando dignidade a elas, para que elas tenham amor próprio. Estamos apresentando a Cristo Jesus para essas crianças. E essas que estão conosco, elas já pertencem a Cristo, elas já aprenderam a orar. Como eu disse, muitas já estão batizadas no Espírito Santo. E através dessas crianças, nós também estamos alcançando as suas mães. E através das mães, a família como um todo. Deus, ele tem sido fiel no pouco que nós temos conseguido fazer, né? Porque a obra ali é grande. E se você pode participar, você pode adotar as crianças com a sua contribuição. O custo de uma criança para nós é cerca de R$80, R$85, mas isso não é algo assim fixo, porque nesses dias em que o dólar subiu muito, o nosso dinheiro, né, passa a valer muito pouco. Então, já não seria suficiente. Enfim, eu convido você a sacrificar, dar a tua oferta de amor para que nós sigamos adiante com o projeto Asra. Possamos levar salvação, esperança para o meio daquelas multidões que estão vivendo num lugar tão terrível de viver e ainda por cima em trevas espirituais. O meu WhatsApp, para que você possa me adicionar, eu vou passar para você, se você puder anotar, ok? E peça para que, né, me mande uma mensagem, eu vou te adicionar, você vai estar recebendo esses programas no seu WhatsApp para assistir com calma depois. E também você vai receber notícias do que Deus está fazendo lá na Índia e você vai poder participar conosco, né? Se você quiser ofertar, eu vou te passar o número da conta bancária através deste número de WhatsApp que você pode estar anotando agora. O meu DDD é aqui de Juiz de Fora, é o 32, e o celular é 99195 9489. É da operadora Vivo, né? Então, se você quiser falar comigo da Vivo, você pode ligar sem nenhuma cobrança. Vou repetir, é o 32 991 95 9489. Esse programa também vai estar postado assim que eu terminar no Facebook, ok? Se você quiser ouvir novamente, né, o número do telefone vai estar aí. Aliás, outro dia me ligaram aqui no estúdio uma pessoa querendo falar aqui com a administração da rádio. E eu disse, olha, você fique assistindo o programa, porque eu vou, né, compartilhar o meu telefone no ar. Mas eu esqueci de fazer isso e me desculpe a pessoa que ficou esperando, né, pelo telefone e ela não conseguiu. Muito bem. Então, vamos adiante, ok? Já falei sobre o projeto, né? Compartilhei para que você ore também pelos muçulmanos, que eles estão se consagrando nesse tempo. Nós precisamos clamar a Deus por eles, porque toda vez que a igreja não faz o papel dela, toda vez que não vamos, toda vez que não alcançamos os não alcançados, que não evangelizamos, eles se tornam instrumentos na mão do diabo e eles se voltam contra a igreja e eles se tornam perseguidores, ok? Então, se você não quer pregar o evangelho por amor
pregue pelo menos por egoísmo, sabendo que quando você leva a palavra de Deus, que essas pessoas, elas abandonam o hinduísmo, abandonam o islamismo, elas deixam de perseguir cruelmente como elas têm perseguido os cristãos. Ali na Índia, o contexto de perseguição está muito forte também, né? E Deus abriu esta porta, nós precisamos aproveitar esta oportunidade de entrar com o Evangelho. Por quê? O que nós queremos é que o nosso Rei volte para reinar sobre nós. Jesus prometeu voltar, mas ele deixou uma tarefa que nós precisamos cumprir e de proclamar este Evangelho até os confins da terra. Né? Atos 1:8, descerá o Espírito de Deus, derramarei sobre você o poder do Espírito Santo, descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não há limites, né? Nós temos que ir em todos os lugares, levando a palavra da salvação, sempre testemunhando, né, a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso que eu estou me programando, como já compartilhei com vocês, no final do mês de setembro, eu estou pretendendo voltar à Índia e ao Nepal por alguns meses, quantos meses o Senhor me conceder de estar ali, para fortalecer os braços dos obreiros, dar ânimo a eles, ajudá-los na tarefa, somar esforços, porque o que eu gostaria era de deixar nessas 9 favelas, igrejas implantadas, funcionando para que pudesse alcançar o restante, né, dessas populações que estão lançadas no abandono, até mesmo pela igreja da Índia, né, por causa do problema de castas que eles têm lá. Este louvor está dizendo justamente isso. Eu não me envergonho, né? Não me envergonho da mensagem que o Senhor me confiou. Pelo contrário, né? Nós temos que anunciá-la com ousadia. Bom, eu quero abrir ainda com vocês, vou ver se dá tempo de ir mais um pouquinho aqui para diante, mas já estamos aqui no finalzinho. Eu ia compartilhar o capítulo de Lucas 14. Lucas 14, Jesus ele foi um certo sábado comer na casa de um fariseu muito importante. E todos estavam observando o Senhor atentamente. E, né, até mesmo para desafiá-lo, colocaram na frente dele um homem doente, né, com o corpo inchado. E Jesus perguntou aos fariseus, peritos na lei, né, os entendidos, ele falou, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, ele tomou o homem pela mão, curou aquele homem, né? Ele era, como é que fala? Esqueci o nome dessa doença. Enfim, Jesus curou, né? E confrontou, né, a teologia deles, uma teologia completamente errada. Né? Ele falou assim, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. E aí Jesus passou para o próximo ensino, que não vai dar tempo, mas depois a gente volta aqui. Ele notou, né, que naquele banquete os convidados chegavam e iam escolhendo os primeiros lugares, os lugares de honra na mesa. E aí Jesus resolveu contar para eles uma parábola, para dar a eles um ensino, né? E uma das conclusões, né, que Jesus chegou, né, para eles, pois todo que se exalta será humilhado, e que o que se humilha será exaltado. Mas ele prossegue, né, depois desta primeira parábola, para a parábola do grande banquete. Se você quiser ler o capítulo de Lucas 14,
A gente vai comentar juntos, né? Na quarta-feira a gente comenta, porque todo o ensino de Jesus é muito precioso, é muito valioso. Quando nós entendemos as palavras do Senhor, quando nós conseguimos capturar o que é que Jesus está tentando nos ensinar aqui através disso, isso vai transformando o nosso caráter, vai transformando a nossa vida, vai fazendo de nós cristãos, né, verdadeiramente. Né? Esse ensino é tão importante. Lá no verso 33, Jesus fala, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. E todos nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus Cristo. Ele veio para fazer discípulos. E uma vez que nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, nós estamos, então, capacitados a fazer discípulos. Né? Discípulos que vão ter algo de nós mesmos, porque antes, né, nós tivemos algo de Jesus. Quando nós nos parecemos com Jesus, os nossos discípulos vão se parecer conosco e, logicamente, vão se parecer com o Senhor. E ele diz, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. E ele termina, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E é isso que nós estamos buscando, que o Senhor nos dê ouvidos de ouvir e compreender o que Ele está dizendo, para que nós sejamos sábios, não é? E a gente não pereça, como muitos que perecem, porque lhes falta entendimento. Queridos, quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar aqui junto de novo, tá bom? Muito obrigado por vocês que estiveram me acompanhando nesta manhã, de casa, do trabalho, do Facebook. Fiquem na paz do Senhor. Pode vir, pode vir. Tchau, Eu pessoal. tenho